A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar mais uma aula da Revista dos Adultos, lição essa de número 11, que tem como título A Promessa de Provisão. Vai ser um assunto excepcional, fique até o final, que pode ter certeza que você vai ter aí conteúdos de qualidade, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de fazer 3 pedidos importantes. Primeiro, deixa aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Também deixe seu comentário, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Também compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que outras pessoas que não conhecem o nosso canal possam passar a conhecê-lo, tá bom? E assim, esse recado dado, outro também recadinho importante é que no nosso canal nós temos 3 conteúdos. Aula da Revista dos Adultos, ministrada por mim, aula da Revista dos Jovens, ministrado por mim, e aula da Revista dos Adolescentes, ministrado pela minha esposa, psicóloga Daniela Ricobelo. Então, é um canal aí que está crescendo cada dia mais e nós estamos trazendo aí conteúdos para que você possa agregar ao seu conhecimento, tá bom? Então vamos lá. A promessa de provisão, o nosso texto áureo está em Mateus capítulo 6, versículo 25, que está incluído na leitura bíblica em classe. O autor vai dizer o seguinte: por isso vos digo, ou seja, eu digo a vocês. Quem é que está falando? Jesus. Eu digo a vocês. O que Jesus pensa sobre o assunto. É importante nós entendermos e compreendermos o que é que Jesus pensa sobre determinados assuntos. Vai haver várias indagações aqui e Jesus parece que naquele momento está dizendo: espere, eu vou falar o que eu penso sobre a necessidade de vocês. Aí ele começa dizendo: não andeis cuidadosos, ou seja, não se preocupem quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber. Dentro dessa questão, desse escopo da vida, nós temos 2 elementos básicos para a sobrevivência do ser humano: comer e beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então eu tenho acrescentado no texto Jesus falando dois itens importantíssimos para a sobrevivência da vida, ou seja, o comer e o beber. E um elemento fundamental para o corpo, que é vestir. Então aqui, dentro dessa questão do corpo, nós já vamos fazer uma análise aqui. Ok, o corpo necessita de, parece algo irrisório, parece algo que não tem valor, mas é uma necessidade. E dentro dessa necessidade, nós podemos analisar que o corpo necessita de proteção contra frio, calor, chuva, vento e raios UV. O corpo, ele precisa de modéstia, então ele precisa cobrir as partes íntimas. O corpo precisa de higiene, então essa roupa, esse vestir, impede contato direto com o ambiente. A questão do vestir, da roupa, está falando de identidade, ou seja, expressa personalidade, estilo e preferências. Nós também estamos falando de vestir de status social, ou seja,
reflete a posição econômica, profissional, cultural. Também a roupa identifica a ideia de pertencimento, identifica um grupo social, religioso, étnico, né, religioso, cristão, uma pessoa andando de social no domingo, muito provavelmente é um cristão que está vindo da igreja, né, porque um advogado raramente vai sair aos domingos de social. Então é interessante a gravata, o terno, a saia, sempre são símbolos aí de uma identificação. Roupa também é comunicação não verbal, ou seja, transmite mensagens sobre atitudes, humor ou intenções, ok? Então a roupa fala muito. Então essa preocupação que eles têm não são preocupações vãs, pelo contrário, são preocupações corriqueiras da nossa vida. Então Jesus vai se preocupar com isso. Jesus não está repreendendo eles, mas Jesus está preocupado e é ele que vai dizer o que ele pensa sobre isso e como resolver essa questão. A verdade prática, o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, quando a gente fala aqui de vestir, eu já falei sobre o significado. Agora vamos falar sobre o significado da vida. Quanto à vossa vida, o que é a vida? A vida está ligado ao comer e ao beber, e o corpo está ligado ao vestir. Então, o texto do capítulo 6, versículo 25 ao 34, vai tratar sobre a simplicidade da confiança. Capítulo 6, do 25 ao 34, vai tratar sobre a simplicidade da confiança. Alguns comentaristas vão tratar a preocupação como um pecado condenado por Jesus. Por quê? Porque a preocupação, eu vou só dar um exemplo. A preocupação financeira pode levar a pessoa a procurar um agiota e daí, ou um agiota ou alguém próximo, e daí ele não pagar por causa de inúmeros problemas. Então ele vai criar um novo problema e assim ele correr risco até de vida. Então você pode entender que as preocupações fazem as pessoas tomarem atitudes precipitadas. E essas atitudes precipitadas podem trazer prejuízos, danos irreparáveis à própria vida e à vida daqueles que estão à sua volta. Então, o que é preocupação? O texto vai falar sobre isso. O que é preocupação, né? A preocupação é um estado emocional caracterizado por ansiedade, inquietação, medo, apreensão sobre o futuro, dúvida e incertezas, tá bom? Então a preocupação como pecado nos faz ter atitudes impensadas, como pedir dinheiro a um agiota. E com isso talvez grandes problemas grandes problemas para o lar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu dei um exemplo dessa questão da preocupação e alguns comentaristas da CPAD, né, trazem aqui essa ideia de preocupação como um pecado a ser combatido. A leitura bíblica em classe, capítulo 6, do 25 ao 31, nós já vamos tratar no corpo do texto, tá bom? Então, o que é a vida, irmãos? Nós estamos falando desse conceito. O que é a vida, né? Vida aqui está relacionada ao comer e beber, mas a vida é o quê? A vida é um conceito complexo, correto? E multifacetado, que pode ser abordado de diversas formas. Nós temos aí a vida, como ela é multifacetada e ela pode ser abordada de diversas formas, nós temos que entender que a vida é fases. A vida nossa passa por fase. E cada fase tem a sua necessidade. Cada fase tem as suas preocupações, cada fase tem as suas limitações e cada fase tem as suas preocupações e as suas inquietações.
na fase da infância, de 0 a 12 anos, nós temos aí a preocupação de terceiros com essa criança concernente a crescimento, desenvolvimento inicial e tudo mais. Na adolescência, de 13 a 19, nós temos essa transição para a fase adulta, que também traz muitas preocupações. A juventude, de 20 a 39, vai falar sobre a formação, a independência, então traz várias preocupações também. A meia-idade, dos 40 aos 64, vai falar sobre a estabilidade, sobre a reflexão e também traz as suas preocupações. E a velhice, que é a maturidade e também experiência dos 65 anos ou mais. Então, aspectos importantes da vida, que são importantíssimos, que às vezes nos trazem preocupações também, é o quê? Saúde, relacionamentos, trabalho, educação, lazer e espiritualidade. Então, é só para mostrar para os irmãos o quanto é preocupante às vezes a nossa vida e nós temos que lidar com isso, tá? Dentro da nossa introdução, nós vamos ver que estudaremos a promessa de provisão para a nossa vida. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Aqui o autor está falando sobre o ser humano. Estudaremos acerca das instruções, como promessas que o Senhor dá a respeito da inquietação e preocupação da vida. Então, o que é a preocupação? Tá? Nós falamos aqui sobre vida, falamos sobre corpo. O que é a preocupação? É um sentimento de ansiedade ou inquietação. Só que tem uma causa, causado por um problema. Então, se eu estou falando de preocupação, e isso é um sentimento de ansiedade ou inquietação, é porque foi causado por alguma coisa. E esse ser causado por alguma coisa é o quê? É a situação ou questão que requer situação ou questão que requer de nós o quê? Solução, superação ou resolução, tá? Então, esse problema ou situação de incerteza, vai causar essas preocupações, tá bom? Então, a provisão, já que nós estamos falando de preocupação, o outro lado fala da provisão. A provisão nada mais é do que o ato de preparar ou disponibilizar, no caso aqui da parte do Senhor, recursos. E esses recursos podem ser da ordem de provisão financeira, material, emocional, psicológica, social e espiritual. Então, a provisão de Deus, ela abarca vários elementos da nossa vida, porque falar sobre provisão e preocupação, ela está envolvida em todas as nossas áreas, tá? Tópico 1, a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Percebam bem que nós estamos abordando o capítulo 6 de Mateus, que vai do versículo 25 até o versículo 31. E aqui o autor deixa bem claro que existe 3 divisões que antecedem o texto trabalhado, que é da nossa lição. A esmola, que vai começar lá no capítulo 6, versículo 2 ao 4. Jesus vai tratar também da oração, que vai do versículo 5 ao 15 do capítulo 6 de Mateus. E vai tratar o jejum, que parte do versículo 16 até o versículo 18 do capítulo 6. Então, nós temos 3 práticas religiosas tratadas aqui antes de nós iniciarmos o nosso tema. Entre esses abordados aqui, vai ficar para trás o versículo 19 ao 24, porque nós vamos começar a estudar a partir do versículo 25 até o último versículo do capítulo. Então, do 19 ao 24, nós temos um tema que trabalha sobre a unidade de propósito. Então, Jesus fala ali sobre a questão de juntar dinheiro
tesouros na terra, onde a prata, a ferrugem consome. E o versículo 21, só para destacar essa unidade, vai falar a respeito do tesouro maior. Por quê? Jesus fala, onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Versículo 21 do capítulo 6, que entra na seção do versículo 19 ao versículo 24. Aí a gente fecha esse capítulo para iniciar o tema proposto, que é do 25 ao 31, tá bom? Então aqui o autor vai falar no tópico 1, subtópico de número 1, não fiqueis ansiosos, que nós não devemos viver de maneira ansiosa. Por quê? Preocupado, não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Pois o Deus que provê o quê? A todos os animais e vegetais, tudo o que eles precisam, o texto está dizendo, ele provê aos animais e aos vegetais. E você, que é a imagem e semelhança de Deus, que foi alcançado pela graça, não tem mais valor do que os animais e os vegetais? Sim, é por isso que nós vamos tratar e você deve entender e passar isso para os seus alunos. Subtópico 2, provisão do alimento diário. No versículo de número 26, tá, Jesus faz referência às aves do céu. Pensem bem, Jesus está em um ambiente de palestra, onde ele está falando para os seus ouvintes, e ali ele parte da observação. A observação ela é muito importante para Jesus, porque Jesus quer transmitir uma verdade através da própria visão, daquilo que está à volta deles, e às vezes eles não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem observar. Então Jesus fala, vejam, ou seja, percebam o que está em sua volta, contemplem o que está à sua volta. Pare tudo aquilo que vocês estão fazendo, pare um pouco para observar aquilo que está à sua volta, porque vocês estão tão preocupados, tão ansiosos com aquilo que vocês querem, que vocês não estão observando como é que Deus trabalha através desse mundo. E ele diz, olha, olhem para o céu. O céu é o ambiente das aves. E Jesus está falando, olha, elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam o seu alimento em depósito. Já que elas não semeiam, elas não colhem e não guardam seus alimentos em depósito, Jesus vai falar assim, o Pai de vocês, que dá de comer a eles quem? As aves do céu. É o mesmo Pai que valoriza cada um de vocês. Ou seja, será que vocês não valem mais, muito mais, do que esses passarinhos que têm vida curta, que estão para enfeitar a terra? Será que vocês têm menos valor do que esses passarinhos? Então Jesus vai trazer essa ideia da contemplação. As pequenas coisas que Deus criou nos refletem grandes verdades. Às vezes, eu falo muito isso nas minhas palestras, falo muito isso quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, principalmente família, né? Quantas vezes nós deixamos de contemplar o arco-íris? E quantas vezes nós deixamos de contemplar a lua, as fases da lua? Quantas vezes nós deixamos de contemplar a chuva? Quantas vezes nós deixamos de contemplar e ver as estrelas? A vida vai passando tão rápido, a vida vai passando tão rápida. As coisas vão e vêm, é trabalho, é casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Às vezes nós não paramos, junto com a nossa família, para observar pequenos detalhes que fazem grande diferença na nossa vida diária. E assim, como o mundo tem a sua
órbita e o seu controle, o espaço, enfim, tudo aquilo que mantém a ordem do universo, nós não paramos para analisar tudo isso. As nuvens no céu, a chuva, o sol, enfim, tudo. As coisas parecem que estão tão corriqueiras, tão normais, que nós paramos de valorizar as coisas criadas por Deus. Então Jesus está falando, olhe para as coisas criadas de Deus. Se você olhar para as coisas criadas de Deus, automaticamente você vai olhar para si e ver que você é obra criada de Deus. Então, se Deus cuida da erva do campo e dos pássaros que Ele criou através da sua palavra, imagine você que também foi criado por Ele. Daí Jesus remonta essa importância. Então aqui nós vamos ver que Ele é o Deus que provê. Então Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Ele sabe que não vivemos, né, sem um alimento diário. Jesus não está ignorando a roupa, como eu disse no início. Jesus não está ignorando o comer. Jesus não está ignorando o beber. Jesus sabe que isso é uma necessidade do ser humano. E eu falei muito bem sobre o significado da roupa, o significado do comer, o significado do beber. São elementos indispensáveis para a vida humana. Mas devemos aprender a confiar em Deus e não sermos dominados pela ansiedade. Primeiro a Pedro 5:7. Vai dizer assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Percebam que aquilo que eu falei no começo, que os autores tratam a questão da... O que eu falei aqui? A questão da preocupação. Me fugiu aqui. A questão da preocupação como um pecado a ser combatido por Jesus, não foi que eu disse aqui? Que alguns comentaristas tratam a preocupação como um pecado condenado por Jesus. O autor deixou uma palavra bem específica aqui, ó. Devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado. A partir do momento que eu sou dominado pela ansiedade, eu tomo atitudes precipitadas, eu tomo atitudes impensadas. E essas atitudes precipitadas e impensadas podem me trazer grandes prejuízos, ok? Então, aqui nós tratamos o versículo 26. O versículo 27 é interessante porque o autor não tratou aqui, tá bom? E eu queria trazer para os irmãos compreenderem. O versículo 27 vai falar sobre a estatura. A estatura aqui, ela aparece 8 vezes no Novo Testamento, né? E em João capítulo 9, versículo 21 ao 23, ela significa claramente idade. Em Lucas 19, versículo 3, ela também significa estatura, ou seja, em alguns momentos, a mesma palavra para estatura no grego significa, de acordo com o contexto, a idade, e de acordo com o contexto, estatura, que é altura. Fato é que aqui, no versículo 27 e na passagem paralela de Lucas capítulo 12, versículo de número 25, o contexto atual aqui de Mateus capítulo 6, versículo 27, também favorece a ideia de duração da vida. Então, há uma preocupação aqui também com a questão da duração da vida. Ou seja, você não pode acrescentar nenhum côvado de altura. Alguns tradutores, de acordo com o contexto, vai falar que isso significa idade, outros vai dizer que realmente isso significa estatura, dependendo do contexto. Aqui, os comentaristas entendem que fala sobre a duração da vida, ou seja, as pessoas estão preocupadas com comer, com beber, com vestir e quanto tempo irão sobreviver na Terra, porque essa é uma preocupação até de hoje. Quanto tempo eu vou viver bem? Então a preocupação não pode acrescentar nada à altura, idade ou
extensão da vida, tá? Em alguns momentos são altura, idade ou extensão da vida. Fato é que essa preocupação não pode acrescentar nada à altura, idade ou extensão da vida. Então a preocupação, ela só vai trazer o que? Ansiedade concernente a quanto tempo eu vou viver. Em vez de eu preocupar em quanto tempo eu vou viver, eu preciso me preocupar com o que eu estou vivendo e de que forma eu estou vivendo hoje, ok? Então depois analise aí nos seus comentários, nos seus livros, que você tiver em casa aí, que vai ser muito importante e vai acrescentar bastante, tá bom? Subtópico 3, provisão da vestimenta. Aqui, versículo 28 ao 30. Percebam que nós estamos caminhando desde o versículo 25, tá? Aqui nós já estamos no versículo 28 e 30. Jesus faz outra referência. Primeiro, ele vai fazer as aves do céu. Segundo, ele vai fazer referência à estatura, que pode significar a duração da vida dentro desse contexto. E o terceiro, ele vai falar sobre o quê? Sobre o lírio, ou seja, sobre as flores do campo. E é interessante que aqui o versículo ele vai tratar justamente isso, sobre essa questão de outro exemplo. Versículo 28, ó, preste atenção, versículo 28. Vai falar sobre o lírio do campo ou flores do campo, tá? E por que vocês se preocupam com roupa? Jesus está perguntando, por que vocês se preocupam com roupa? Por quê? Porque os lírios do campo, eles não trabalham e nem fazem roupas para si. Versículo 28, né? Ele está falando, olha, os irmãos já perceberam o quanto é bela uma rosa ou qualquer outra planta que dê flores, frutos, folhas, né? Hoje você vai em gardens, você vê cada planta linda que não dá flor, mas dá lindas folhas desenhadas, coloridas. Assim é a arte da natureza, né? E o versículo 29, para responder a própria questão de Jesus, ele vai usar como exemplo Salomão. Ele usou como exemplo as aves do céu, ele usou como exemplo a estatura, que significa a duração da vida, ele usou como exemplo os lírios do campo, que é qualquer planta de flor silvestre. Aí agora, no versículo 29, ele vai falar de Salomão. Comparando Salomão, o grande sábio Salomão, a sua grande riqueza com a delicadeza e a beleza de uma flor, de uma planta. Nem Salomão, tão rico, usava roupas tão bonitas quanto essas flores. Isso é fato, irmão. O ser humano pode fabricar qualquer coisa linda, maravilhosa, praticamente perfeita. Mas quando você se compara com a natureza, as coisas humanas falham em detalhes, falham em beleza, falham em significados. Então, a beleza daquilo que Deus criou está além da nossa imaginação e de tudo aquilo que nós conhecemos que pode ser belo. Então, no versículo 30, Jesus compara a flor efêmera que floresce, mas amanhã desaparece e é queimada no fogo. Qual é a comparação que Jesus faz? Com a nossa fé pequena. A nossa fé pequena, Jesus compara a essa bela flor, linda, perfeita, maravilhosa, mas que é tão frágil, que a sua beleza é substituída por uma flor seca, morta, que não tem mais vida, que cai e é queimada. Por quê? É a sensibilidade da nossa fé. Ou seja, achamos que temos muita fé, mas quando vêm as dificuldades, vemos que ela realmente é muito frágil. E Jesus está nos alertando para essa questão. Nós devemos confiar. Por isso que o autor diz, devemos
aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Percebam que ele repetiu tanto no subtópico 3 quanto no subtópico 2, ok? Então vamos lá. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porque eu estou falando da provisão da vestimenta, da provisão do comer, da provisão do beber. Mas eu tenho alguns problemas que precisam ser sanados antes da provisão, que é o trabalhar. Tem pessoas que não querem trabalhar, só querem receber bênção. São preguiçosos, e nós falamos muito bem na revista dos jovens, são preguiçosos, não querem trabalhar. Salomão falou, vai ter com a formiga. Aí o texto vai dizer assim no versículo 11 de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. Versículo 12. Trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Por isso, devemos estar satisfeitos com o que nos alimentar e vestir. Preste bem atenção nisso daqui, irmãos. Antes de falar de provisão, nós temos que falar de previsão. Provisão de Deus, previsão. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Através disso, através daquilo, Deus vai prover o necessário. E tudo que nós temos que ser grato. Como 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 vai dizer. Por isso devemos estar satisfeitos com o que nos alimentar e vestir. Tem pessoas que murmuram demais. Ficam nas redes sociais, irmãos, olhando a vida dos outros, se preocupando com a vida particular, se intrometendo na vida particular dos outros, através das redes sociais, através da família. Pessoas que ficam iludidos com redes sociais, vendo a vida dos outros, porque o fulano viajou, o fulano fez isso, o fulano comprou um carro, o fulano comprou uma moto, e o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Ele se preocupa tanto com a vida dos outros que ele se esquece da dele, se esquece da família dele. Ele acha que a família dos outros é mais feliz do que a família dele. Meus irmãos, tome cuidado com isso. Você precisa trabalhar, você precisa se alimentar, você precisa vestir, mas você precisa se esforçar. É assim que Deus vai garantir a provisão. E se você está desempregado, está procurando e não está conseguindo, esse é o Deus da provisão, que abre porta e que faz o impossível para te abençoar. Agora, se você quiser ficar nas custas dos outros, na custa do governo, Deus não se agrada disso. A não ser que você tenha uma doença que realmente lhe dê esse direito. Mas tem pessoas, irmãos, infelizmente, que ficam procurando doença. Aí depois quer que Deus entre com provisão. Então nós devemos tomar um pouco de cuidado concernente a isso, tá bom? Então vamos lá. Aqui no tópico 2, a provisão das necessidades emocionais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, mostra que nós somos corpo, alma e espírito, correto? Então aqui, assim sendo, a que se passa na alma reflete no corpo. Então falar de mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. A forma como lidamos, como nós mesmos, como mesmo transborda para... A forma como lidamos, como nós mesmos, transborda para a forma como agimos com o outro. Então, o que nós podemos trazer aqui, irmãos? O corpo sente e reproduz essas emoções e sentimentos. Isso é fato. Falar sobre mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Se nós somos formados de espírito, alma e corpo, como foi citado aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, percebam que há uma prioridade, espírito, alma e corpo, correto? Então, precisa o ser humano sanar as necessidades desses 3 itens importantes.
A ansiedade no mundo. Aqui o autor vai falar sobre o OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, sobre o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais que atingem mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil lidera o ranking mundial. Essa informação aqui, eu lembro que eu participei de uma palestra numa igreja falando sobre como lidar com a depressão. Eu não sou psicólogo, mas tenho uma psicóloga dentro de casa e eu também me empenho muito em cada assunto. E eu lembro que eu peguei esse mesmo dado aqui que o autor abordou aqui, e é interessante esse dado, né? Porque dentro dessa métrica que ele usou de 300 milhões de pessoas, tá? E o Brasil lidera esse ranking com 18 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Isso significa que 5,8% da população brasileira, ou seja, os 18,6 milhões de pessoas, sofrem algum tipo de depressão. Na América Latina são 11,7 milhões. Então você vê que realmente o Brasil ele bate recordes. Ele está no ranking, porque ele está acima da própria América Latina. Então, para a OMS, a depressão e a ansiedade custam à economia global 1 trilhão de dólares em perdas produtivas. Então não é somente o corpo, não é somente a alma, não é somente o espírito, é a própria economia que é atingida. Então nós temos aí episódios depressivos e eu queria falar em rápidas palavras, né? O que é um episódio depressivo? São períodos de um tempo onde a pessoa apresenta alterações. E essas alterações elas são identificáveis, tais como falta de energia. Essas alterações é no comportamento, tá bom? Então nós temos falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer nas coisas, alteração do sono, alteração do apetite, pensamento lento, funções motoras lentas. Então isso é apenas um alerta, são alterações que podem indicar algum desvio de comportamento, ok? Então isso é importante. E aqui eu coloquei a diferença para nós entendermos melhor essa questão. Entenda a diferença quando eu falo de tristeza, de ansiedade e de depressão. Primeiro, tristeza. O que seria a tristeza? A tristeza não é depressão. A tristeza ocorre por algum fato do cotidiano, em que a pessoa realmente sofre muito, chora, né, com aquilo até assimilar o que está acontecendo. E geralmente não dura mais do que 15 ou 20 dias. Isso seria uma tristeza. Quando eu falo de ansiedade, a ansiedade ela é marcada por inquietação, sensação de pressa ou urgência. Então, ansiedade também não é depressão. Mas o que seria depressão? A depressão ela se instala na pessoa. E se não for tratada, pode piorar. E passa a depressão por 3 estágios, que seria leve, que seria tratada aí com uma terapia sem remédio, ou a moderada e grave, além da terapia e outras opções dadas pelo psicólogo, psicanalista, neuro, enfim. Então nós estamos vivendo esse mundo depressivo, onde as pessoas estão entrando em agonia, né, por N fatores, namorado, casamento, as coisas cotidianas da vida, ou seja, as pessoas estão, por causa de trabalho, trabalhando demais, enfim, são várias situações que podem gerar estresse, pode gerar futuramente depressão. Então aqui é só uma pincelada sobre essa questão que é muito complexa, é muito ampla. Eu tenho o arquivo, tá? Se os irmãos quiserem o arquivo, esse estudo que eu fiz sobre a depressão, que é importante, os irmãos me chamam no WhatsApp. Meu WhatsApp
comercial está na descrição do vídeo. É só me chamar lá, falar assim, irmão Adriano, paz do Senhor, tudo bem? Me envia aí o material, que eu vou te enviar sem custo nenhum, não vou te cobrar nada, tá bom? Pode ficar tranquilo. E você vai estudar aí na sua casa, tem um conteúdo bem completinho, e eu creio que vai te ajudar bastante, tá bom? Porque é um assunto muito corriqueiro, atual, né? As pessoas estão sofrendo aí, tá bom? Então, a solução para a ansiedade. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Então, isso é importante. A ajuda do profissional, ela é importantíssima, tá? E depende do profissional, tá? Então, assim, é sempre bom quando você for procurar um psicólogo, isso é uma orientação minha, tá? Procure um psicólogo da sua igreja, um psicólogo que é cristão, pode ter certeza que a abordagem dele vai ser melhor do que as dos outros, tá? Então, dê essa preferência para os nossos profissionais, dê preferência para as pessoas que estão ligados ao mesmo ambiente. Isso é muito importante. Isso é uma indicação minha, tá bom? Não é profissional. Se eu fosse profissional, eu não poderia falar isso, mas é uma indicação minha. Procure esses profissionais que estejam ligados à mesma fé. Não há enfermidade que ele não possa curar. Então, nós já entendemos, Jesus pode curar, não é só o câncer, não é só a gripe, é também a depressão. Jesus cura também. Jesus liberta, Jesus transforma dessa maldita doença. O apóstolo Paulo nos ensina a cuidar, a guardar e lançar a nossa ansiedade, os nossos sentimentos, as nossas angústias sobre Jesus, porque é Ele que vai nos ajudar. Percebam, Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala sobre a mente, uma mente sã, uma mente sadia, uma mente equilibrada. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é assim que nós devemos nos comportar diante das intempéries da nossa mente. Vamos lá? Tópico 3, a provisão das necessidades espirituais. Aqui a necessidade da salvação, a necessidade da presença e direção de Deus, a necessidade do Espírito Santo. Da salvação não é apenas um indivíduo, mas toda a humanidade. A maior necessidade do ser humano é, sem dúvida nenhuma, a salvação, que devido ao pecado dos nossos primeiros pais, nós estamos aí agora necessitados. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. João 3,17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, há a necessidade da salvação. Ok? Vamos lá. Necessidade da presença e direção. A presença de Deus mediante a oração para fazer o quê? Para pedir nas nossas jornadas, nas tomadas de decisões, para fazer escolhas, para agir, ou seja, o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola nos orientam. Percebam o que Tiago capítulo 4, versículo 13 vai falar sobre isso. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá estabeleceremos por um ano
negociaremos e obteremos grandes lucros. Versículo 15 do mesmo capítulo. Em vez disso, devieis afirmar, se o Senhor quiser, porque no versículo 13 ele começa, iremos a tal cidade. Não, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Precisamos da presença, precisamos da direção. A necessidade do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo é fundamental e indispensável, porque ele está em nós. Então, o Senhor Jesus precisou do Espírito Santo e foi ungido por ele. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos capacita para evangelizar e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós entendemos e compreendemos que o Espírito Santo é o Deus que nos consola e que nos guia e nos orienta. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco nessa maravilhosa aula. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.